Durante a sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério deu uma contundente lição ao presidente da comissão, o senador Omar Aziz. Marcos Rogério mencionou uma queixa de Aziz, que reclamou por ter sido criticado pelo presidente Jair Bolsonaro. O senador Marcos Rogério apontou a importância de se utilizar a mesma régua quando se critica e quando se é criticado. O senador descreveu como o presidente Aziz, que se ofendeu ao ser acusado, acusa veementemente mesmo que não tenha qualquer prova. O senador disse: "Queria dizer que não acho correto, adequado, se fazer acusações sem provas, sem evidência, seja contra quem for. Isso não é adequado, mas a régua que mede o outro é a mesma que nos mede. Como julgamos, somos julgados também." Marcos Rogério apontou: "Ontem, Vossa Excelência afirmou ao depoente que ele havia pedido propina. Disse na CPI e repetiu no plenário. Nós temos provas sobre isso? Onde está a prova dessa acusação? Quando julgamos sem lastro nas evidências, agimos com injustiça." O senador acrescentou: "É uma acusação grave." E lembrou a importância da presunção de inocência e do respeito às garantias fundamentais de todo cidadão. E lembrou: "Aqui na CPI, o que mais temos visto são acusações sem provas." O senador Omar Aziz fez uma retratação sobre seus excessos, embora não tenha revogado a prisão do depoente de ontem. Assista. Senhor presidente, agora há pouco, Vossa Excelência fez um discurso na mesa fazendo críticas ao presidente por lhe acusar, por lhe fazer acusações. Eu não vi as acusações do presidente, mas eu queria dizer que não acho correto, adequado, se fazer acusações sem provas, sem evidências, seja contra quem for. Isso não é adequado. Mas a régua que mede o outro é a mesma que nos mede. Como julgamos, somos julgados também. Aqui o nosso papel, eu tenho dito isso aqui reiteradas vezes, o nosso papel é apurar os fatos, buscar as evidências, as provas. E até falei com Vossa Excelência agora há pouco, ontem, Vossa Excelência afirmou ao depoente que estava aqui e depois no plenário novamente que ele havia pedido propina. Disse na CPI e repetiu no plenário. Nós temos provas sobre isso? Onde está a evidência desta acusação? Onde está a prova desta acusação? Quando julgamos sem lastro nos fatos e nas evidências, agimos com injustiça. Esse não é o nosso papel. O tempo vai passar para confirmar se as acusações são procedentes ou não. Investigar? Sim. Mas é preciso que cada um de nós nos coloquemos no lugar de quem está sentado no banco de testemunha ou no banco de investigado. Porque dizer que alguém pediu propina é o mesmo que dizer que ele é corrupto. É uma acusação grave. E que nenhum dos que estão aqui merece receber essa acusação indevidamente, mas também não merece receber essa acusação quem aqui vem no papel de contribuir como testemunha com essa casa. E não estou aqui a fazer defesa personalíssima de quem quer que seja. Eu estou reiterando essa fala desde o início de que nós precisamos ser mais comedidos, mais cautelosos em relação a isso. Repito, investigar sim. Senador. Apurar os fatos é o nosso papel, buscar as evidências, mas sempre a julgar, sempre usando da presunção de inocência. E isso não é um favor, isso é um mandamento de humanidade, é em respeito às garantias fundamentais de todo cidadão. E aqui na CPI, o que mais nós temos visto é justamente acusações sem provas, fora do tempo.
é apenas uma ponderação que faço, não é no sentido de fazer acusação, mas mais no sentido de fazer um apelo para que a gente tenha esse cuidado. Senador Marco Rogério, quero agradecer pelo alerta que Vossa Excelência faz. Vossa Excelência está correto. Obrigado. E esses excessos, às vezes cometidos, a gente tem que fazer autocrítica, e eu quero dizer a você que aquilo que a gente não quer para a gente não pretende para os outros. Aquilo que a gente não quer para os outros, não quer para a gente também. Então, Vossa Excelência está correto e a gente vai se policiar bastante em relação a isso. Agradeço e lhe cumprimento pelo gesto, senhor presidente. Eu não quero aqui fazer um conjunto de perguntas. Tenho poucas perguntas para fazer à doutora Franciele. Antes, fazendo aqui um apontamento importante, foi noticiado que ontem foram aplicadas no Brasil mais de 3 milhões de doses de vacinas. Vejam só, mais de 3 milhões de doses aplicadas. Será que isso não significa que o Plano Nacional de Imunização não estaria funcionando? Ele está funcionando, e está funcionando bem, e com números que nos apontam para o avanço da campanha nacional de imunização. E uma constatação: se tem vacina chegando para os brasileiros, é porque o governo federal, o Ministério da Saúde, comprou vacina. Estados prometeram comprar, não compraram. Estados prometeram entregar vacina adquirida por eles, não entregaram. A vacina que está chegando no braço dos brasileiros e brasileiras foi adquirida pelo governo federal e está chegando lá na ponta, no Brasil real, através do Plano Nacional de Imunização. Não foram estados e municípios. Fizeram promessas, mas não cumpriram uma só. E por dever de lealdade. Não é por falta de vontade de comprar, é porque não há no mercado disponibilidade para aquisição e entrega imediata para eles, como também não há, na medida da necessidade que temos, de uma vacinação em massa para todos os brasileiros, junto ao Ministério da Saúde. Mas não é crível, não é justo, não é adequado ouvirmos aqui acusações o tempo todo de que o governo é contra a vacinação, mas ignorar o fato de que aqueles que acusam nos seus estados anunciaram que comprariam e não compraram. Anunciaram que distribuiriam e não distribuíram. Se estão distribuindo vacinas lá, é porque o governo federal comprou aqui. E detalhe, tem muitos estados que estão colocando até as cores partidárias nas caixas de vacina para distribuir para a sua população nos seus municípios. E fazendo musiquinha, marcha com a vacina. Nada contra, mas não foram eles que compraram essa vacina. Aliás, os estados, especialmente do Nordeste, prometeram comprar respiradores. Compraram, pagaram antecipado, levaram um calote num negócio que me parece a suspeita de ser parte de um grande esquema de corrupção no consórcio Nordeste. Ali sim, nós temos algo a investigar com profundidade e com seriedade. Prometeram entregar respiradores, não entregaram. Quem teve que ir lá nos estados do consórcio Nordeste e entregar respiradores para salvar as pessoas foi justamente o Ministério da Saúde. Quando faltou para eles, foi o Ministério da Saúde que respondeu e atendeu. Então é assim, as narrativas não combinam com os fatos e com a verdade. Mas, doutora Franciele, primeiro eu queria lhe cumprimentar pela sua formação, por sua trajetória profissional, por sua grande contribuição com o Plano Nacional de Imunização. Vossa Excelência vem aqui e expõe o que fez, como fez, por que fez. E digo que o Brasil precisa de mais pessoas com o perfil de Vossa Excelência, comprometida em servir, em cuidar de gente. As pessoas acham que Vossa Excelência, de repente, tenha vindo aqui com paixões políticas de lado a lado. Não vi isso. Vi na sua fala a fala de uma técnica, a fala de uma profissional.
E que bom que a política vai passar e esse período vai passar e Vossa Senhoria vai continuar no ministério servindo ao Brasil e aos brasileiros com seus bons préstimos. Mas eu queria fazer aqui apenas 3 perguntas, a par até do que já foi feito antes aqui, para que não pairem dúvidas. Primeiro, em relação às bulas. Falaram tanto de bula aqui, ficou parecendo até um vestibular. Mas, e eu não sou da área de saúde, então eu quero saber realmente de alguém que lidou com isso. As bulas das vacinas tinham realmente contraindicação para as grávidas? Todas elas ou algumas dessas vacinas tinham essa contraindicação direta? Indago a Vossa Senhoria. Muito obrigada pela oportunidade de poder esclarecer. As bulas das 4 vacinas que nós temos, da Janssen, da AstraZeneca, da Pfizer e da Coronavac, não é contraindicação, é precaução, avaliando os potenciais benefícios e riscos da vacinação. Num cenário epidemiológico onde nós temos a cada 100 mil gestantes 39 óbitos por Covid-19, essa avaliação em conjunto com a Câmara Técnica Assessora em Imunizações foi muito bem feita para que pudesse beneficiar esse público. Então, a bula da vacina, eu vou ler a bula, e agora sim, o que eu vou destacar aqui é que hoje a AstraZeneca está suspensa pela Anvisa, o PNI está seguindo essa orientação, e a vacina da Janssen, por ser da mesma plataforma da vacina da AstraZeneca, também não está o PNI não está indicando, para manter essa coerência. Então, nós estamos seguindo a Anvisa. Destaco que houve um evento adverso, que foi a óbito, essa gestante, um evento isolado, o único evento no mundo, e que provavelmente não esteja associado à gestação. Isso quer dizer que essa provavelmente ocorria o óbito independente de estar grávida. Faz parte da farmacovigilância, dos ensaios de fase 4, estudos de vida real, esse acompanhamento, porque eventos adversos raros não são detectados em fase 3. A bula da AstraZeneca está escrito assim, eu vou ler um trechinho. Pois não. Contraindicação, qual é a contraindicação dessa vacina? Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos recipientes da vacina COVID. Pacientes que sofreram trombose venosa e ou arterial importante em combinação com trombocitopenia após vacinação com qualquer vacina para COVID-19. O item de gestante não está dentro da contraindicação. O item de gestante, como uma medida de precaução, a vacinação com a Covid-19 não é recomendada durante a gravidez. O uso da vacina Covid-19 em mulheres grávidas deve ser baseado em uma avaliação se os benefícios da vacinação superam os riscos potenciais. E foi isso que o Programa Nacional de Imunizações fez, junto com os especialistas com expertise na área. Agradeço o seu esclarecimento. Então, eu faria aqui, apenas para poder deixar isso mais claro, porque eu acho que esse é um tema sensível. Qual o nível de risco as grávidas têm no caso da Covid? Elas têm mais riscos do que uma mulher que não está grávida? Estou fazendo essa pergunta para poder mensurar as vantagens de se ter a vacinação da grávida ou não nesse momento de gestação. Já se comprovaram desfechos desfavoráveis em relação à gestação daquelas mulheres que têm Covid-19. Dentre esses desfechos, nós temos a questão de um maior risco de hospitalização, um maior risco de óbito, um maior risco de aborto prematuro. Então, existem desfechos favoráveis que já foram comprovados. Então, é importante que por esses desfechos, por essa condição de risco, que as gestantes elas se vacinem. Então, veja, nós não temos, só para fixar essa informação, nós não temos contraindicação para as grávidas, ou seja, a recomendação, comparando
a possibilidade de risco, de danos e os benefícios, as vantagens, a recomendação é a vacinação. Isso. Existe uma precaução, fazendo essa avaliação dos potenciais benefícios e riscos, vacina-se sim a gestante. Quero só destacar mais uma questão que eu também acho que é de utilidade pública em relação à intercambialidade. É isso. Eu ia até fazer essa pergunta, se morreram realmente gestantes grávidas em razão da intercambialidade. Porque esse tema foi tratado aqui também hoje. Nós tivemos 70 casos no nosso banco de dados, o que está registrado no banco de dados do Programa Nacional de Imunizações. 70 casos de intercambialidade. Desses 70 casos, nenhuma gestante, no nosso conhecimento que esteja registrada, foi a óbito. Outra pergunta e concluo aqui. A ampliação do intervalo entre vacinas esse tema foi ventilado aqui, houve uma certa polêmica. É uma questão técnica ou é uma decisão, uma escolha política? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Nós trabalhamos com estratégia de vacinação. E a estratégia de vacinação, ela tem em vista também a questão do cenário de não ter disponibilidade imediata de doses, que foi o tema aqui que nós colocamos hoje. Nesse cenário de indisponibilidade imediata de doses, o que se fez quando chegou a vacina da Pfizer em maio? A gente verificou os estudos, já tinha essa orientação num estudo muito bonito do Canadá, mostrando que trazia benefício. Um estudo do Reino Unido também, Canadá fazendo com 16 semanas, Reino Unido 12 semanas. OMS já orientando ampliação. E hoje nós já temos um position paper da OMS, que é datado do dia 21 de junho, deixa eu confirmar aqui, datado do dia, 15 de junho de 2021, com recomendações provisórias para uso da vacina. Provisórias porque a evidência está sendo construída. Considerações para adiar a segunda dose em ambientes com fornecimento limitado de vacina. Estudos pós-segunda dose mostram que a imunogenicidade em termos de anticorpos neutralizantes é aumentada com o intervalo interdoses mais longo para 12 semanas, destacando que intervalos interdoses estendidos resultarão em uma boa resposta imunológica, mesmo em adultos e pessoas mais velhas. Isso nos ajuda, nesse momento, a ampliar a nossa população para ser vacinada. Olha, parabéns a Vossa Senhoria. Eu fiz essa pergunta novamente porque durante a fala de Vossa Senhoria houve aqui um questionamento e até uma certa negação da informação que Vossa Senhoria estava falando. E eu recebi mensagem, inclusive, de médicos, que são meus amigos, nessa linha que Vossa Senhoria acabou de sustentar, que era uma medida de acerto e de bom resultado, e não o contrário, inclusive referendado por experiências de outros países. Senhor presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência e cumprimentar mais uma vez a doutora Franciele Fantinato por seu trabalho e espero que tenha vida longa e bons serviços pela frente prestados ao Brasil, aos brasileiros. Não é a primeira campanha nacional de vacinação que nós temos, certamente não será a última. Então, nós precisamos de bons profissionais e que tenham, sobretudo, preparo, formação técnica para garantir um serviço de qualidade aos brasileiros. Presidente, e por último, apenas aí um apelo que faço a Vossa Excelência. O doutor Tiago Leônidas me fez um apelo agora há pouco, e eu confesso que eu não tinha nem observado isso, e ele queria, numa questão de ordem a Vossa Excelência, lhe fazer um pedido que não é um pedido apenas dele como advogado. Outros fizeram esse registro e acabou passando batido. Eu queria que Vossa Excelência pudesse ouvi-lo e dentro das possibilidades técnicas da CPI, de repente providenciar, porque eu acho que é uma medida adequada e que coloca a advocacia na estatura que ela deve ter nos ambientes de debates. Pois não, doutor.
Agradeço imensamente esse minuto para essa questão de ordem, presidente. É que, na verdade, até coloco também para louvar a atitude não só de Vossa Excelência, para a atenção da nobre advocacia do meu pedido que faria agora, mas também foi atendido pelo senador Randolph. Então, nós da advocacia devemos ser veementes em cobrar e também em elogiar, porque nós estamos aqui numa condição de uma cadeira desconfortável e desconexa aqui com a turma. E aí, prontamente, fui falar com o senador Marco Rogério, falei com o senador Randolph também e resolveram esse problema, senador Marco Rogério. Perfeito. Inclusive, nem preciso da questão de ordem, porque já fui atendido pelo senador Randolph, prontamente já atendeu a solicitação aqui de uma cadeira Perfeito. digna, não para mim, mas sim para a advocacia aqui em geral. Mas fiz questão Agradeço demais. Parabéns a Vossa Senhoria, a Vossa Excelência, e agradeço ao presidente também. É importante que fique o registro aqui, que permaneça. Desculpa, eu não entendi. Não, ele acabou sendo atendido, presidente, é porque a cadeira que os advogados estavam usando era uma cadeira totalmente desproporcional às demais e desconfortável. Desculpa. Mas já foi resolvido e eu acho que passou batido por todos nós. Não, eu também aqui não vou. Sinceramente, é a primeira vez. Né? Nossos colegas falavam, presidente, de maneira informal, e aí eu falei com os colegas que iam levar essa resignação aqui, mas já fui prontamente atendido, já está resolvido. Parabéns. Obrigado.